E aí, hoje a gente vai discutir um assunto muito bom, que eu achei muito interessante, que eu copiei de outros canais, que são os jogos mais subestimados já feitos. Tive que olhar ali para ter certeza. Esses jogos aqui não necessariamente são bons ou ruins, eu não vou dar minha opinião sobre isso. Mas o que eu posso falar é que a crítica pode ter dado uma nota muito alta, ou os jogadores podem ter dado uma nota muito alta. Eu vou deixar à sua disposição para decidir. Aliás, antes da gente começar, só lembrando que as fontes de crítica desse vídeo são as críticas do Metacritic e justamente a crítica dos críticos. E lembre, senhoras e senhores, a crítica muitas vezes está errada. Então, vamos começar. Com o primeiro sendo Spider-Man Web of Shadows. Eu tenho ódio da crítica desse jogo, vocês não têm ideia. Web of Shadows é sensacional e muito divertido, cara. Com a maioria da crítica sendo por pouca variedade de missões e pelo jogo ser repetido. Mas vamos esperar um pouquinho, vamos falar sobre isso. Acho que um pouco de contexto vai ajudar um pouco vocês entenderem. No game, um simbionte que eu duvido que qualquer pessoa conheça, olha isso, por favor, ninguém conhece, invade a cidade de Nova York e a cidade vai precisar do herói da vizinhança para salvar todo mundo. Simples. No game você poderá encontrar vários heróis e vilões da Marvel e formar alianças com eles. São, inclusive, missões muito boas. O jogo é uma ação plataforma. Durante o game poderemos criar vários golpes e combos para o Spider. O que adicionou elementos certos de RPG. O jogo foi lançado para PS3, Xbox 360 e PC em 21 de outubro de 2006, cara. Faz tempo. A crítica não gostou tanto do jogo, dando uma nota de 67 de 100. Afirmando que o game é repetitivo em suas missões, a história é fraca, o gráfico não impressiona e por aí vai a lista dos que os críticos falaram. Por outro lado, os jogadores realmente gostaram do jogo, dando notas altas e principalmente elogiando primeiramente a movimentação do Aranha, que aqui é bem melhor do que no game anterior, e as batalhas muito bem fluídas, né? Os jogadores deram uma nota de 7.8 de 10 para o game. E se eu fosse você, eu iria para a nota dos jogadores nesse daqui. O jogo é muito divertido, é bem feito e muito fluido, cara. Deixa os críticos de lado nessa, mas todo mundo erra, né? Seguindo agora com God Hand. Dá pra acreditar que God Hand tem uma nota baixa, na verdade mediana, nas críticas. Esse jogo que esfregou na cara de Final Fight Streetwise que dá pra fazer beat'em ups ótimos na era 3D de videogames. Os críticos erraram feio nessa crítica de God Hand, cara. Mas primeiro, o que cargas d'água é God Hand? God Hand é um jogo lançado em 10 de outubro de 2006, né, bem próximo ali do Spider-Man, para PlayStation 2 e futuramente receberia um port para PS3. Também alguns anos depois, né? Futuramente, acho que foi em 2011 que esse port foi lançado. God Hand não foca muito na história. Aqui, Ginny, o protagonista, teve sua mão abençoada com uma força absurda de alta, e por causa disso os inimigos testaram sua força, ou talvez estejam tentando pegar a mão dele à força também. Como já deu pra ver, a história é vazia, que ele apenas te dá um motivo pra porradaria acontecer, ou seja, um conceito. Os gráficos são lindos para um jogo de PlayStation 2 e sua trilha sonora é muito, muito boa. E quem jogou lembra dessa trilha sonora até hoje, tenho certeza. God Hand também ficou marcado por ser muito difícil. Sua dificuldade elevada fez algumas pessoas se afastarem do jogo. E quando eu falo difícil, é difícil pra caralho, mano. Para de mexer no Instagram, olha pra mim agora, para de mexer. É difícil pra porra. Mas e a crítica? Bom, a crítica elogiou algumas coisas e criticou outras. Algumas coisas que eles elogiaram foi o gráfico e a dificuldade, enquanto outros falaram que o jogo é repetitivo e rapidamente começa a ficar cansativo, além de uma dificuldade excessiva. De novo, a crítica falou que não deveria, até porque nós sabemos que dificuldade, quando é justa, funciona muito bem, né? Agora a gente vai pro mais triste dessa daqui, cara. Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Como pode essa obra-prima da franquia Yu-Gi-Oh! Ter uma nota mediana, mano? Sendo que é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei, sem contar o quão viciante essa desgraça de jogo pode ser. Mas antes de nós chegarmos a esse ponto, vamos para o enredo. Tag Force conta a história de um novo aluno que chegou na academia, a mesma que aparece no anime de GX, do Yu-Gi-Oh! GX. E como novo aluno, você tem que criar amizades com o personagem e se preparar para o grande torneio Tag Force. E para o torneio, você precisará, obviamente, Tag Force, você precisará de um parceiro, né? Acho que isso é um pouco óbvio. E para isso, o jogo mostra o sistema de fazer amigos, podendo duelar com os personagens, conversar, entregar presentes e até comidas para melhorar seu relacionamento com cada um.
Nesse jogo você pode montar o seu próprio deck, com cards diferenciados e decks incríveis podem ser feitos. Com o passar do jogo, o enredo vai ficando um pouco mais sério, porém continua bom, certo? E levando e parecendo mais com o próprio anime do Yu-Gi-Oh! GX, ok? Com um mapa grande para o PSP, lançado no ano de 2006 também, no dia 14 de novembro. Muito jogo dessa lista foi lançado em 2006. O jogo teve uma crítica dura, algumas pessoas dizendo que o jogo é chato e entediante, e alguns dizendo que o jogo nem deveria existir. Enquanto os jogadores amam, dando uma nota de 8.7, cara. Bom, acho que já tá virando rotina a crítica falar mal do que não deveria. E se você acha que a crítica falou mal de jogo que não deveria, espera até você ver o próximo jogo dessa lista, que agora vai ficar sério. Eu pensei que fosse brincadeira, mas não é, cara. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 tem uma nota de 73 de 100 pela crítica. Eu acho que eu nem preciso falar que jogo é esse. Ele marcou a geração que cresceu jogando PlayStation 2 e além disso é muito famoso. Não que importe muito, mas eu não cresci nessa geração. Eu cresci jogando Nintendo Wii, Xbox 360, mas como eu era muito criança, eu fui introduzido aos emuladores muito cedo e aprendi a jogar os jogos de PlayStation 2 pro emulador, cara. Mas calma, pior o que a crítica vai falar. Esse jogo é muito famoso, mano. E eu não ia falar história, até porque é Dragon Ball, né? Mas pra não perder o costume. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 conta a história do anime, seguindo da saga dos Saiyajins até a saga Buu. Então, liberando a saga GT, uma saga especial, a saga What If, que seriam lutas, e se essas lutas acontecerem, e a saga Dragon Ball Clássico. Esse jogo tem história pra cacete, e muitas batalhas. Sem contar os mais de 150 personagens jogáveis do game, que podem ser desbloqueados de várias formas. O jogo também conta com muitos modos extras, cara. O jogo é um jogo de luta absoluto, de perfeito de luta em terceira pessoa, com uma diversidade absurda de poderes e transformações. E ainda assim a crítica deu uma nota de 73. Faz sentido. Porém os jogadores fizeram justiça, pois deram a nota de 9.0, cara. De 10, obviamente. Provando que a crítica do jogo acabou se repetindo ao falar que falou merda, né? As críticas do jogo ser repetido, de controles repetitivos em um jogo raso, tudo isso é mentira, ok? Obrigado aos jogadores por fazerem justiça com as próprias mãos, cara. Porque esse jogo, nós sabemos que ele não é. Cara, se eu falar que eu tô surpreso, vocês vão ficar até cansados de tanto que eu já repeti isso, né? A nota de Silent Hill 2 não é exatamente baixa, mas quando consideramos que Silent Hill 2 é um jogo que tem um enredo perfeito, uma gameplay complicada, porém que isso é proposital para o jogo, é meio difícil acreditar que a nota não é nem um 90, cara. Os jogadores deram uma nota de 8.9, mas antes de você ouvir a nota da crítica, vamos explicar o quão foda o enredo dessa obra é. James é um homem que aparentemente é bom e se importa muito com sua esposa, porém infelizmente ela morreu há meses atrás. Só que algo estranho aconteceu, acho que eu posso dizer isso. Ele recebeu uma carta de Mary, sua esposa, que dizia para ele visitar no lugar especial dos dois, no caso Silent Hill, pois os dois já haviam visitado e ficado na cidade várias vezes. Então James vai para lá para entender o que está acontecendo. Mesmo que você talvez pense que esse game não tem muita história, vai por mim. Quanto mais você se aprofunda nesse enredo, melhor ele fica, cara. A gameplay de Silent Hill sempre foi complicada, desde o primeiro, pois ela tenta transmitir a sensação de que seu personagem nunca está preparado para a situação em que ele se encontra. Então, é entendível a gameplay mais desengolçada. Porém, a história de Silent Hill é seu foco, e o 2 é o que possui, na minha opinião, e de grande parte da comunidade em geral, a melhor história da franquia. Apesar de tudo isso, esse daqui prova que a nota dos fãs é o que tem que ser pra esse jogo. Sério, porque os críticos deram uma nota de 70, mano. Falando que o jogo não é tão assustador, gráficos ultrapassados e que o jogo não paga o que deve. Esses críticos falaram errado, falaram mal de uma obra de arte, né, mano? Esse que é um dos melhores jogos de terror já feitos. E se você nunca jogou, mano, vai no emulador, vai no seu PS2 e joga, porque vale muito a pena. Talvez nem todo mundo conheça esse, até porque ele não é tão famoso. Mas Obscure é um diamante do PlayStation 2, mano. Lançado em 6 de abril de 2005 para PS2 e PC. Obscure é um jogo de survival horror,
que o jogador controla vários personagens, isso dando a opção de ser jogado em multiplayer local, inclusive, o que eu recomendo muito, é muito divertido de jogar com amigos. O jogo conta a história de alunos que ficaram presos na própria escola depois do horário de fechar, e acabam descobrindo várias coisas interessantes sobre o diretor do colégio, como ele está fazendo várias coisas interessantes, por exemplo, que é uma planta que infecta diferentes seres. O enredo segue dessas revelações, lançando uma a cada momento para a história não ficar irrelevante. E, sendo honesto, a história fica melhor a cada vez. A gameplay é muito boa e funcional, como você pode ver aí de fundo que está passando o gameplay do Obscure 1. Os jogadores deram críticas positivas e falaram muito bem do fato que o jogo não segue o padrão de jogo survival horror que tem zumbis. Um gameplay ótimo e um multiplayer extremamente divertido, enquanto a crítica falou mal das batalhas do jogo, falou que a história é fraca e que o gráfico era fraco pra época. Mas se tá nesse vídeo, você sabe que foi uma coisa sem sentido do game, né? Deram uma nota de 65, cara, enquanto os jogadores deram uma nota bem alta. Erraram feio na crítica desse game. Como eu já disse, Obscure é um jogo survival horror, que pode ser jogado multiplayer local. Então, cara, dá a chance, porque é muito bom, os personagens são muito bons. E o interessante desse jogo é que se você for deixando os personagens morrerem, você meio que vai perdendo eles realmente, isso muda o final do jogo. Então eu recomendo muito esse jogo, porque ele tem uma história muito boa. Eu simplesmente amo os survival horrors que foram lançados pro PS2. Mas o jogo de horror do console, que é muito esquecido, mas que é sensacional, também merece entrar aqui. E é claro que eu falo do Rule of Rose. Para os que não sabem no caso, eu falei muito bem agora, português perfeito, survival horror são jogos que você pode batalhar e se defender. Você é sim uma vítima, porém pode ter a oportunidade de defesa. Já jogos horror são jogos em que você não pode usar qualquer forma de defesa, sem armas, nem porradaria, nem mesmo uma faquinha, mano, só puzzle. Um exemplo disso, um jogo horror, seria justamente o Outlast. Geralmente esses jogos focam em puzzles complicados e histórias macabras, né? Outlast 2 não deixa mentir. Em Rule of Rose você controla Jennifer, uma mulher que terá de reviver seus traumas infantis em um orfanato, onde se passa a maior parte do game. O interessante desse jogo é o sistema de hierarquia que a história segue e demonstra que há no orfanato. De algumas crianças, por serem mais bonitas que outras, estão em patamares maiores. E para subir os patamares você terá de fazer coisas horríveis, mano. E é nesse momento que o Rule of Rose brilha, pois várias vezes desses momentos são incrivelmente assustadores, cara. Em geral, a história de Rule of Rose é realmente perturbadora. O orfanato é uma ambientação muito bem trabalhada e te dá uma sensação de mal-estar muito grande. Ou seja, fez o papel que deveria. O gameplay não tem segredo, funciona muito bem com puzzles interessantes. Os jogadores elogiaram a gameplay e a história macabra do jogo. Só que é óbvio que se tá nesse vídeo, a crítica falou merda. Os jogadores, a crítica deu uma nota de 5.9, mano. Mas se liga nisso, os jogadores deram uma nota muito boa, mano, enquanto a crítica deu uma porra de um 5.9. Segundo os mesmos, o jogo é vazio e sem sentido, e é arrastado. Por hoje em dia, esse jogo é muito bem visto por não seguir o padrão e mudar o estilo que já fazia sucesso. Bom, a gente vai acabar por aqui. O próximo vídeo que eu pretendo fazer são jogos super estimados pelos jogadores. Aqueles jogos que a crítica não fala muito bem, mas que os jogadores, sim. Então, fica aí. Ok, você já sabe fazer, eu não vou ficar falando aqui pra você se inscrever, pra você dar comentário, porque isso aí já fica muito repetido. Mas é isso, valeu, falou e até mais.